Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e nesse vídeo eu vou dar 9 dicas para quem pensa em investir em fundos imobiliários ou já investe. Mas não se esquece, se inscreve no canal e nos vemos logo após a vinheta. A primeira dica que eu quero trazer é: não se desespere. Tem até um livro famoso que chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. E lá tá assim: não entre em pânico, cuidado. Por que não entra em pânico, pessoal? Porque a questão é o seguinte: é justamente no momento de pânico, de desespero, de medo, que o investidor pode tomar as piores decisões, pode tomar decisões ruins, decisões precipitadas, que ele pode eventualmente estar se arrependendo. Então, a primeira regra é: vai investir em fundos imobiliários, renda variável? Não entre em pânico, dependendo da situação, não entre em pânico, mantenha a calma. Continue no propósito, no objetivo, nas metas. Siga as regras, os critérios que foram estabelecidos, que você estabeleceu para avaliar se você quer ter ou não um fundo imobiliário. Mas, acima de tudo, não entre em pânico, porque vai vir crise, vai vir queda de preço, vai vir mudança, situação econômica. Mantenha calma para tomar boas decisões. A segunda dica é: pense no longo prazo. Mas aqui pensar no longo prazo não é só no sentido de ir acumulando cotas. Escolhi um fundo imobiliário e vou estar acumulando até eu ter um montante suficiente que me pague R$500 por mês, R$1.000, R$2.000 por mês. Você tem que pensar no longo prazo perguntando: esse FII vai continuar pagando bem? Ele pagou até aqui. Será que ele é forte o suficiente para continuar pagando por longos anos? Esse fundo imobiliário que está com esse preço descontado, que eu avaliei, isso aqui está barato. Será que ele vai valorizar no futuro? Será que ele tem potencial de voltar para o seu valor patrimonial? Ou só está indo ladeira abaixo no preço? Porque preço baixo pode ser oportunidade, como pode ser uma cilada. Pensando em fundo de tijolo. Esse fundo está com vacância. Será que o fundo tem potencial? Será que o gestor tem potencial? Ele vai conseguir suprir essa vacância? Conseguir novos clientes? Ou essa vacância está por longo tempo? Tem que ver. Essa vacância está durando o quê? 1 mês? 3 meses? 1 ano? Leve o longo prazo também para avaliar isso. Porque você comprou um fundo imobiliário com uma vacância 0. De repente começa a ir aumentando. Será que ele vai conseguir se recuperar? Pense no longo prazo. Pensando também em qualquer fundo imobiliário que você quer adquirir. O objetivo é receber dividendos? Sim. Mas também pode ser potencial de valorização. Será que esse FII tem potencial de valorizar no longo prazo? É uma pergunta que você tem que levar em consideração, sempre pensando no longo prazo. A terceira dica é: cuidado com fundo de papel. Não, esse cuidado você tem que ter com qualquer fundo imobiliário. Mas por que fundo de papel? O fundo de papel, o preço dele, os dividendos, está relacionado com a alta dos juros. IPCA, IGPM, tudo ali que vai regulando, entendeu? Os juros. Os juros do país está subindo, os fundos de papéis imediatamente vão acompanhar esses juros. Só que a gente pode ter um problema. Juros subindo, e subindo muito, como no cenário atual, e se continuar subindo, ele é prejudicial para a economia de um país, que a economia vai ficando fraca. E aí, em um dado momento, pode ser que esses juros caia, que a inflação diminua e o preço tende a acompanhar esse mesmo ritmo. Então, cuidado ao comprar um fundo de papel muito caro, mais do que ele deveria. Pode ser que no futuro, com juros baixos, venha ter uma queda muito acentuada no seu valor patrimonial. Quarta dica. E aqui se você que investe em fundo imobiliário, você tem que entender isso. Fundos imobiliários são renda variável. Um dia está um preço, outro dia está outro. Com 6 meses está um preço, com um ano está outro preço. Para fácil de entender é pensar num imóvel. Ele pode estar valorizado ou desvalorizado. Isso ocorre em fundos imobiliários. Então, a depender da situação econômica do país, a situação do mercado ou do setor que aquele fundo está inserido, isso pode afetar fortemente o seu preço por cota. Então, isso pode afetar, a situação pode afetar o preço para cima, como pode afetar para baixo. Por quê? Porque é renda variável. Pense o seguinte: na pandemia, os shoppings fecharam. O que aconteceu?
a cotação, não apenas a cotação caiu, os pagamentos de dividendos pararam. É uma situação difícil, não é para quem tinha shopping? Isso a gente tem que pensar em consideração. Como eu já mencionei anteriormente. Da mesma forma, tijolo. Tijolo pode ter vacância. Essa vacância vai demorar muito tempo para retornar, para ter novos inquilinos que ocupem esse espaço? Por quê? Com o inquilino saindo, os dividendos vão cair. Mas também, se os dividendos caírem, pode ser que o valor patrimonial por cota caia e surja uma oportunidade de adquirir mais aquele fundo, se você vê potencial e estiver dentro da estratégia do investidor. Por isso, não esqueça, fundo imobiliário é renda variável. A dica é o seguinte: cuidado em se achar o especialista, né? Cuidado com o ego. O que eu quero dizer é o seguinte: fiz um curso, 2, 3, estou dominando o mercado, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Cuidado com a arrogância. Cuidado com essa questão da arrogância, do ego. Porque se está com o ego inflado, se eu estou achando que eu sei demais, eu posso começar a cometer erros bobos ou avaliar mal um determinado investimento. E pior, se eu me acho o super investidor de fundos imobiliários, pode ser que eu não enxergue um erro, um mau investimento. Eu não consiga mudar de opinião ou mudar a estratégia. Não, eu escolhi um fundo lá e eu acho que ele tem grande potencial, só que no longo prazo, ou um determinado período, se mostrou que não é mais. Se você, às vezes, tiver um ego inflado e achar que é o sabidão, de repente você não quer mudar de opinião e não quer vender aquilo que está em prejuízo. Mantenha o foco na estratégia, no planejamento, reavalie as suas decisões. Sempre existe uma nova informação, uma situação diferenciada, uma crise fora do comum, uma situação específica de determinado setor. Sempre tem informação nova, sempre tem conhecimento novo. Então a gente tem que tomar cuidado para que o ego, a arrogância não nos segue na tomada de decisão, seja para compra, seja para venda de algum ativo ou para não fazer absolutamente nada, para ficar parado naquele determinado momento. Sexta dica, e essa aqui, quem investe em renda variável não pode esquecer. Você tem que fazer a declaração do imposto de renda. Você tem que declarar os fundos imobiliários que você tem, que manteve na sua carteira durante aquele ano, quanto de dividendo você recebeu naquele ano. Ou se você vendeu, se você teve lucro com essa venda, dependendo do lucro que você teve, você precisa pagar um imposto por meio de uma DARF. Você precisa gerar a DARF e pagar esse imposto em uma determinada situação. Então tem um cálculo que você vai fazer com relação à venda se passar a determinado valor. Então eu preciso declarar o imposto de renda. Eu preciso informar os fundos imobiliários que eu tenho, o quanto eu recebi de dividendos. E se eu vendi, dependendo da situação e do lucro que eu obtive, eu tenho que pagar uma DARF. Sétima dica. Como é renda variável, a cotação daquele dia ou daquele período é um retrato de um determinado momento. Ela não é fixa, né? A cotação ela muda. Não significa, eu quero dizer o seguinte, não significa que aquele valor que eu estou vendo hoje ou daqui uma semana é o real valor daquele investimento, o real valor daquele fundo. Pode ser que ele esteja muito caro. Pode ser que ele esteja barato, mas não compensa comprar. Porque o fundo está numa situação extremamente ruim. Ou o fundo está muito supervalorizado e eu pago muito caro. E quando esse preço for reajustado, eu vou ter um prejuízo. Pode ter um fundo imobiliário supervalorizado que não vale a pena comprar. Da mesma forma, pode ter um fundo descontado que pode ser oportunidade, como pode ser uma cilada. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo e com aquele momento do fundo imobiliário específico. E aí, para a gente entender, existem ciclos de alta e de baixa. Até eu fiz um vídeo falando sobre ciclos do mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora do momento da compra. Se eu comprei muito caro, é ruim. Se eu comprei barato e valorizou, ótimo. Então, eu não preciso comprar hoje. Eu posso comprar depois, porque é renda variável. Então, o que eu preciso olhar? Eu vou olhar a cotação. Como é que essa cotação se desenvolveu a longo prazo? O fundo está se valorizando com o tempo ou está desvalorizando? Os dividendos estão aumentando ou os dividendos estão diminuindo? Eles pagam de forma recorrente todos os meses? Ou tem mês que paga, tem mês que não paga, tem mês que paga bastante? Isso tem que levar em consideração.
O que pode influenciar essa cotação pode ser um evento atípico. O que seria um evento atípico? Um fundo imobiliário de tijolo vendeu um imóvel, entrou isso para o balanço, e aí ele está pagando dividendos mais altos. Mais dividendos mais altos durante um pequeno período. E depois que passou esse período, os preços tendem a voltar para onde eles estavam. Isso pode ter valorizado aquele fundo naquele determinado momento por causa desse dividendo muito alto. Mas foi um evento atípico, como a venda de um imóvel, que valorizou, né, a cotação que o cotista recebe lá, os dividendos mensais. A 8ª dica é diversifique. Então, se possível, diversifique os seus investimentos. A ideia é, não coloque todos o seu recurso financeiro em um único ativo. É muito arriscado, porque se houver algum problema ali, se tiver falência, cair os dividendos, cair o valor da cotação e precisar vender, o prejuízo acaba sendo muito grande. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, vai da estratégia, do planejamento, eu vou dividindo. Se eu tenho 3 fundos imobiliários, eu tenho ali 33% em cada. Então, se eu tenho 4, vai para 25% em cada. Eu vou, dependendo do risco, a porcentagem que eu coloco. Então, se eu tiver algum problema naquele fundo, ele vai afetar apenas aquela porcentagem destinada para um fundo imobiliário específico, porque está diversificado. Ao dividir os recursos financeiros, o investidor reduz os riscos. E a 9ª dica, para terminar, é o seguinte: não existe cenário fixo. Não existe cenário fixo. Então, vai ter um cenário de mercado que vai estar bom, vai estar ruim, ciclo de baixa, ciclo de alta, está caro, está barato, o cenário econômico vai estar bom ou não vai estar bom? Os juros estão subindo e estão afetando o preço dos fundos imobiliários, os juros estão descendo, está entrando mais pessoas em renda variável, o cenário muda. O cenário político muda, o presidente muda, o Senado, a legislação pode mudar. A avaliação de um fundo imobiliário pode mudar. E foi reavaliado, um fundo de tijolo foi reavaliado e vale menos do que valia no ano anterior. Isso pode acontecer. Da mesma forma, pode vir um cenário forte que afete a bolsa e ela comece a subir, batendo as máximas. Da mesma forma, um cenário ruim que faz com que a bolsa despenque. Isso afete todo o cenário, né? Afeta todas as ações. Vão ter ações mais resilientes com o tempo. Ações que são fortes, pensando em energia elétrica. Não estou dizendo aqui que você deve investir ou que você não deve investir. Mas os cenários mudam e nesse cenário em mudança você consegue descobrir quais empresas resistem mais ao tempo, resistem mais a situações difíceis, que passam pela crise e se superam e continuam a se valorizar e a pagar dividendos. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, essas 9 dicas relacionadas a fundo imobiliário. Espero que tenham gostado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos.